Deixa eu compartilhar um pouquinho com você sobre circuitos cerebrais adoecidos. Nunca jogue demônios sobre os seus pensamentos. O nosso estado mental, cada um de nós temos um estado mental. Uns nasceram com excesso de neurose, outros com excesso de paranoia, outro, às vezes, uma ansiedade o persegue, outro, uma depressão persegue. Cada ser humano nasceu com um estado mental diferente. E esse estado mental diferente faz parte da nossa individualidade. Somos diferentes. E tem pessoas que... Você já viu aquele computador? Às vezes deu problema quando você está teclando. Da mesma forma, são estados mentais, circuitos cerebrais, né? Circuitos cerebrais de pensamentos que nascem. Você já vem com esses circuitos cerebrais danificados. É aquela pessoa que tem pensamentos às vezes absurdos. E eu quero convidar você para você aprender a naturalizar os pensamentos. No momento que você não joga espiritualidade sobre eles, dizendo isso é do demônio, vai para lá. Às vezes você está potencializando ele. Já que aqui tem demônio, então ele cresce. Você percebeu que as coisas mentais, como pensamento, depressão, ansiedade, pânico, crescem no escuro da ignorância, do pânico e do medo. Então, quando você naturaliza, dizendo, não, eu vim de um mundo caído, eu nasci com um circuito cerebral danificado, adoecido, e esses pensamentos vêm, isso faz parte desse instinto homem, desse cérebro primitivo. Quando você naturaliza, isso começa perdendo a força. Agora, quando você joga espiritualidade, quando você joga demônio, dizendo isso é do demônio, essa depressão é do demônio, esse pânico é do demônio, esse pensamento é do demônio, você começa repreendendo, sendo uma coisa natural, né? A graça não desnaturaliza a vida, entenda isso. A vida é natural. Por isso que é importante a gente entender as coisas que são cognitivas, mentais, espirituais, neurológicas, psicológicas. Quando você começa tendo uma base, o que é coisas espirituais, você começa tratando com mais luz, né? E você vai jogando leveza sobre isso e você não vai dando bola. Então esses pensamentos, eles não podem ter, por exemplo, caráter moral. Um pensamento que veio, né? Tem o grande sábio que diz, os pássaros, eles podem voar sobre a minha cabeça, agora eles não podem fazer ninho, né? Então, quando você começa naturalizando, entendendo que isso é coisa que vem de um cérebro primitivo do ser humano, às vezes um fio, vamos usar a palavra fio, o fio elétrico adoecido que está instalado aí no seu psicológico, né? E gera esses pensamentos. Quando você naturaliza isso, você começa lidando com mais sabedoria, com mais discernimento. Você sabe de onde está vindo. Não é de uma fonte espiritual demoníaca, mas é de uma fonte natural. E isso começa perdendo a força. E você vai tendo habilidades e ferramentas certas para lidar com as situações certas, mentais, psicológicas, espirituais. E isso vai dando força para a gente crescer, para a gente amadurecer e para a gente ir se enxergando e para a gente ir se compreendendo o nosso estado mental. Aí você vai se adequando ao seu estado mental. Tem pessoa que já nasceu com transtorno mental, por exemplo. Tem pessoas que já nascem depressivas, depressões congênitas. Tem pessoas que já nascem com pânico, tem pessoas que já nascem ansiosas. O que essa pessoa tem que fazer? Se desesperar? Não. Você tem que conhecer a raiz, o nascedouro do problema e começar enxergando, compreendendo, discernindo. E uma coisa que eu sempre levo as pessoas é você transformar suas dores em ferramentas. Eu nunca vi uma coisa para potencializar e nos ajudar tanto a resolver problema das pessoas como você usar suas próprias dores e transformar em ferramentas de trabalho. Você passou por um trauma de infância, perdeu pai e mãe, ajude pessoas abandonadas, ajude crianças abandonadas, dê comida para quem tem fome, faça algo e você vai estar fazendo, sabe o quê? Criando uma autoridade em você nessa área, porque você está
transbordando. E quanto mais você faz dentro daquela área, mais você vai cicatrizando, mais você vai criando autoridade, mais você vai transformando isso em conteúdos de trabalho. Você passou por tragédia em que área? Ajude pessoas nessa área a se superarem. Você passou por grandes tragédias? Ajude pessoas que estão passando por tragédia. E aí você é um rio transbordante. Quanto mais esse rio transborda, o passado já não te segura mais, porque esse riacho vai ficando largo, as águas vão transbordando mais, vai ficando profundo, vai ficando amplo, e aí nada te segura, porque você está transformando isso em um transbordo, em um rio para outras pessoas. Essa